Olá! Em nossa vida muitas vezes passamos por momentos em que nos fazem perder o chão. Momentos em que surgem dúvidas e até mesmo incertezas, inseguranças e o medo. Pois pensamos que tanto esforço, tanta luta, para nada. Pois bem, diante desses desafios, muita gente se sente assim, muita gente vivenciando situações complicadas e adversas, desanimam, se resignam, baixam os braços, perdem a fé, desistem de lutar. Mas encontramos na Bíblia Sagrada o exemplo de outras pessoas que se apegam às promessas de Deus e ao próprio Deus, acreditando que nem tudo está perdido. Diante dessa situação, você precisa entender que tudo é uma questão de decisão. E você? Qual tem sido a sua atitude? Vamos ver aqui nesse texto bíblico de hoje uma situação complicada, adversa para os discípulos de Jesus, onde Jesus se manifesta a eles, aparece a eles numa hora crítica e adversa. João capítulo 20, verso 19 ao 22, diz que ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Veja que esse texto mostra uma triste realidade vivenciada pelos discípulos de Jesus nos dias da sua morte e consequente ressurreição. Acuados pelas autoridades judaicas e até mesmo romanas, em meio a uma situação de insegurança que tinha se estabelecido em seus corações, eles agora estavam escondidos ali e o texto dá o detalhe, diz que eles estavam com as portas trancadas daquela casa, onde estavam ali temerosos, temendo pelas suas vidas e sem saber como seria o seu amanhã. Para eles tudo estava perdido, aos olhos humanos não havia mais esperanças de dias melhores. Isso me faz pensar que você e eu muitas vezes nos sentimos assim, não é verdade? E o texto bíblico nos relata tudo isto para que nós venhamos a aprender da palavra de Deus e venhamos a entender que muitas vezes, aunque nos sintamos assim, as lutas, frustrações vindo à nossa vida, como tantas outras coisas negativas que minam a nossa mente e às vezes até pensamos que não existem mais soluções para nossos problemas, nós precisamos atentar para estas histórias bíblicas, para estas vivências dos personagens bíblicos, porque elas têm lições para nós e vêm para fortalecer a nossa fé e nos ajudar a entender que nem tudo está perdido. Veja que para os discípulos aparentemente estava tudo perdido, não havia solução para eles, mas quando tudo parecia perdido, Deus se manifestou trazendo solução. Ou seja, aqui para aquele que confia no Senhor, nem tudo está perdido. Veja que Jesus se aparece a eles naquela hora adversa, trazendo esperança, vamos dizer assim. Apareceu de maneira sobrenatural, miraculosa, e isso surpreendeu os discípulos. Por isso que Jesus aparece no meio deles e lhes declara a paz. A paz esteja convosco, porque esta era uma maneira peculiar de Jesus se dirigir aos seus discípulos, mas também para acalmar os seus corações inquietos, ansiosos e temerosos. Veja que logo a seguir ele manifesta a eles claras evidências da sua ressurreição, que era ele mesmo quem estava ali no meio deles, e reafirma novamente a paz de Deus em seus corações, dizendo que a paz esteja convosco, insistentemente, para que eles realmente tivessem a paz de Deus em seus corações. Logo a seguir, Jesus lhes recorda a missão e propósito que Deus, o Pai, tinha lhe encomendado e que agora ele também passava essa missão e propósito para os seus discípulos, como também passou para você e para mim. A seguir, diz o texto aqui, que ele sopra sobre eles, liberando o Espírito Santo que até então não lhes tinha sido dado. Veja só, um pouco antes aqui, em João 7, diz o evangelista registrando as palavras de Jesus, isso ele lhes disse a respeito do Espírito
que os que nele crescem haveriam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Veja só, mas agora Cristo Jesus, em corpo glorificado, ressurreto, se aparece aos seus discípulos numa hora adversa, numa hora difícil, trazendo-lhes esperança e renovando a fé dos seus corações para cumprirem a missão e o propósito. Hoje, com essa palavra, eu gostaria de encorajá-lo para que você se apegue a Deus nosso Senhor e se apegue às suas palavras que são poderosas. Veja que, mesmo que você esteja por aí talvez vivendo um tempo adverso, difícil na sua vida, o Senhor é poderoso para se manifestar nessa situação e trazer a sua vitória. Confie, lembre-se que para aqueles que confiam no Senhor, nem tudo está perdido. Que Deus te abençoe.